Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Muito obrigado. Eu quero nesta noite convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 37, no versículo de número 14. Gênesis, capítulo de número 37 e o versículo de número 14. Enquanto os irmãos procuram, eu quero expressar a minha alegria, a minha gratidão em poder pela primeira vez cooperar na Assembleia de Deus Ministério de Perus. Quero louvar a Deus que me chamou e me deu este privilégio, esta oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite. Também quero glorificar a Deus pela vida do pastor presidente deste campo, pastor Elias Cardoso. Minha gratidão, pastor, ao Senhor por me franquear esta oportunidade, a missionária Lígia, a minha gratidão. Também agradecer ao pastor Flávio Pena, que me contactou para estar aqui com vocês e adorarmos a Deus juntos. Toda a diretoria do ministério, a diretoria da Almademp, toda esta juventude, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Quero também glorificar a Deus pela vida do pastor Isaías de Oliveira, da cidade de Catanduva. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há 2 anos e meio atrás. Sou pastor da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga. Pastorei um pequeno campo ali na cidade de Andradina, como disse o pastor. Sou casado com a irmã Márcia Muniz há 25 anos e tenho 3 filhos. O Rafael, que me acompanha, o Rodrigo, os 2 já são casados, o Rafael daqui a alguns meses vai ser pai, e o Raul, de 2 anos e meio. Foi a rapinha do tacho ali que 18 anos depois chegou para nos dar alegria. E quando a minha esposa estava grávida do Raul, a bolsa estourou antes do prazo. Eu morava na época, pastoreava a cidade de Penápolis, e não havia condições no hospital, então eles nos transferiram para Catanduva. E lá no hospital, uma irmã da igreja do Ministério de Perus, de Catanduva, conhecida nossa, nos visitou lá e convidou o pastor Isaías para ir até lá. E o pastor Isaías visitou a minha esposa, orou por ela, nos ajudou, nos auxiliou nos dias que nós ficamos lá. E de lá para cá nós desenvolvemos uma amizade, e eu quero louvar a Deus pela vida dele, pela amizade que Deus nos proporcionou. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 37, eu quero ler apenas um versículo, é o versículo de número 14. A mensagem que eu quero trazer nesta noite terá o seguinte tema: Deus tem um plano. A Bíblia nos diz assim, versículo 14: E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Amém. Meus irmãos e irmãs, a expressão da palavra de Deus lá no livro de Jó 42, versículo 2, conhecido de todos, é essa: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jeremias capítulo 29, o versículo 11, há uma outra expressão dizendo: Bem sei eu os pensamentos que penso sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo de número 24, Deus, usando Isaías, ele usa essa expressão: Como eu pensei, assim sucederá, e o que eu determinei acontecerá.
Essa expressão que eu li para vocês de Gênesis, capítulo de número 37, conhecidíssima de todos nós, trata da história de José. José, o 11º filho de Jacó. Quando nós lemos este capítulo de número 37, a Bíblia diz que José era amado pelo seu pai mais do que os seus irmãos, justamente porque José era o filho da velhice de Jacó. Lembrando que a sua mãe Raquel era estéril, então José é tido como um milagre da parte de Deus, um presente de Deus para José. A Bíblia nos diz que José, por causa do carinho do seu pai, ele tem um relacionamento difícil com os seus irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos o odeiam. A Bíblia diz que os seus irmãos invejam a José, principalmente depois que o seu pai Jacó dá a ele uma capa, uma túnica de diversas cores. Ele é maltratado pelos seus irmãos. Mas também a Bíblia nos diz que todas as vezes que Jacó manda José ao campo para ver como estão os irmãos e o rebanho, a Bíblia diz que José volta trazendo ao seu pai uma má fama dos seus irmãos. As coisas pioram ainda mais no dia que José acorda cedo e talvez estão todos reunidos e ele diz: eu tive um sonho, esta noite eu sonhei e nós estávamos atando os nossos molhos no campo e de repente o molho que eu atava se fez maior do que os molhos de vocês e os molhos de vocês se encurvaram diante do meu molho. A Bíblia diz que por causa desta palavra ou deste sonho, os irmãos de José o aborreciam. Com o passar dos dias, José tem outro sonho, e ele conta dizendo que ele viu naquele sonho o sol, a lua e 11 estrelas se encurvando diante dele. Neste capítulo 37, a Bíblia diz que o seu próprio pai, Jacó, o repreende, dizendo: porventura eu, sua mãe e os seus irmãos se encurvarão diante de ti? Porém, a mesma Bíblia diz que Jacó guardava consigo aqueles sonhos. Num dia qualquer, aquele dia que talvez Jacó gostaria que ele nunca viesse, que ele nunca acontecesse, ele chama José, seu filho, ordenando que ele vá ao campo para ver como estão os seus irmãos e ver como está o rebanho. E José se levanta para ir ao campo. A decisão que Jacó está tomando de enviar o seu filho José marcará a sua história, trará sobre a vida de Jacó um trauma doloroso, terrível. A Bíblia nos diz que José então vai ao encontro dos irmãos, vai até Siquém, onde eles deveriam estar e não o encontram. E a Bíblia então diz que ele toma informação com alguém e vai até Dotã e os encontra em Dotã. Quando José vem se aproximando dos seus irmãos, a Bíblia diz que os seus irmãos tramam contra ele. Eles conspiram, eles combinam a morte de José. Todos nós sabemos que o relacionamento de irmãos, muitas vezes ele é estranho, porque o irmão, ele se precisar doar um rim, ele doa, mas precisar buscar um copo d'água na cozinha, ele não vai. É um relacionamento estranho de irmãos. Talvez Jacó imaginasse que aqueles desentendimentos entre Jacó, ou melhor, entre José e os seus irmãos, seja algo normal, de irmão, mas que na verdade eles se amam. Mas, quando a Bíblia diz que José chega, eles articulam, eles combinam, eles conspiram a morte de José. A Bíblia nos diz que quando José se aproxima, eles dizem: lá vem o sonhador mor, ou seja, o especialista em sonhos. Vamos matá-lo,
O combinado, ou a primeira palavra é essa: vamos matá-lo, e vamos jogar ele dentro dessas covas, e nós diremos para o nosso pai que uma besta fera o comeu, e nós veremos o que será dos seus sonhos. A Bíblia diz que Rúben, o primogênito, toma a frente e diz: não façam isso, não façam isso, ele é nosso irmão, nós não deveremos fazer isso. Porém, a Bíblia diz que eles concordaram em jogar José dentro de uma cova. A expectativa era de que José caísse na cova e morresse ali, se debatendo na água. Mas a Bíblia diz, porém, na cova não havia água. José está caído, Rúben sai da cena, e a Bíblia diz que os seus irmãos se assentam para comer pão. A Bíblia vai mostrar que eles são indiferentes, eles são pessoas falsas, eles são pessoas dissimuladas, eles são pessoas que não valorizam a vida do próprio irmão. Eu imagino José dentro da cova, talvez gritando lá de dentro e dizendo: quando eu sair daqui eu vou contar tudo para o pai, quando eu sair daqui eu vou contar o que vocês fizeram comigo. E mal sabia ele que aquilo que já estava ruim iria piorar ainda mais, porque a Bíblia diz que, estando eles comendo e bebendo, passou uma comitiva de ismaelitas, e Judá teve a ideia maligna de vender José. Vamos vendê-lo a essa comitiva de ismaelitas. Tiraram então José da cova e o venderam para aquela comitiva de ismaelitas que passavam. A Bíblia nos diz que eles arrancaram a túnica de José. E mais na frente, no capítulo de número 43, a Bíblia vai dizer que enquanto José está sendo levado para o Egito, ele está gritando aos seus irmãos para que não façam isso com ele. A Bíblia então vai nos dizer que os seus irmãos tomam a túnica, matam um animal e derramam o sangue do animal naquela túnica. Tomam a túnica. José está indo para o Egito, e os seus irmãos vão até o seu pai Jacó e mostram a túnica derramada, manchada de sangue. É essa a túnica do seu filho José? E a Bíblia diz que Jacó tomou aquela túnica e viu que era a túnica de José, e ele disse: é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, e certamente ele foi despedaçado. Eu quero chamar a tua atenção para a dor que Jacó está sentindo, porque infelizmente a morte, ela pode chegar a qualquer tempo e momento na nossa vida, na nossa família. É doloroso perder a esposa, é doloroso perder o marido, é doloroso perder o pai, é doloroso perder a mãe, é doloroso perder um amigo, mas há uma dor que não cura jamais, que é a dor da perda de um filho. É uma dor incrível. Talvez você não tenha ideia, talvez você que é jovem, moço, moça, não tenha ideia do tamanho do amor que o teu pai e a tua mãe têm por você. Tem hora que você reclama que eles são chatos, que eles são ranzinzas, que eles pegam no seu pé, mas o seu pai e a sua mãe são capazes de fazer coisas que você não acredita por você. Algum tempo atrás, parentes meus distantes passaram por uma situação difícil. Eles moravam num apartamento de um prédio ali na cidade de Diadema, e num sábado de manhã, o casal tinha 2 filhos, também um casal de crianças, e o pai acordou aquele dia, o menino acordou também, e o pai disse assim: eu vou na padaria comprar pão, e o menino quis ir com o pai. Eles se arrumaram, saíram do apartamento, e quando eles saíram do apartamento, eles apertaram o botão do elevador, e quando abriu a porta do elevador, o menino entrou, mas o elevador não estava lá, e o menino caiu no fosso do elevador. O pai, num reflexo muito rápido, pulou também no fosso do elevador do 9º andar, e ele conseguiu pegar o menino no colo, irmãos. Ele pegou o menino e na queda ele conseguiu virar. O pai caiu de costas e teve diversos traumatismos e morreu. O menino está vivo até hoje por causa da atitude do pai.
O pai, ele tem capacidade, como a mãe, de fazer coisas incríveis e inacreditáveis por causa do filho, por causa da filha. Eu quero que vocês entendam a dor de Jacó, a dor que Jacó está sentindo pela perda do seu filho ao receber aquela túnica. A Bíblia vai mostrar que os irmãos de José são dissimulados, são tão falsos, a ponto de, ao ver o pai chorando, tentarem vir consolar Jacó. E a Bíblia diz que quando eles vêm consolar Jacó, Jacó diz: não tem jeito, eu vou descer à sepultura com essa dor, a dor da perda do meu filho. É nesse cenário que nós percebemos no capítulo de número 39, José chegando no Egito. Enquanto seu pai está vivendo uma dor terrível, José está sendo negociado no Egito. E a Bíblia diz que Potifar o compra. O capítulo 39 é bonito, porque pelo menos 3 vezes a Bíblia usa essa expressão. Porque enquanto Jacó está chorando, enquanto Jacó define que o seu filho está morto, no capítulo 39, pelo menos a Bíblia diz 3 vezes: mas Deus estava com José. Mas Deus estava com José. Mas Deus estava com José. José entra na casa de Potifar, e Potifar começa a dar a ele incumbências para ele resolver. E a Bíblia então diz que tudo que José colocava as mãos, Deus prosperava, de maneira que Potifar foi abençoado. Potifar ficou rico, de forma que a Bíblia diz que Potifar não sabia o que tinha, porque tudo estava entregue nas mãos de José. É nesse cenário de prosperidade, de bênção, que José, mesmo distante do seu pai e da sua família, está vivendo o livramento e a bênção de Deus. Mas também nesse cenário, a Bíblia diz que a mulher de Potifar se levanta para tentar seduzir José. E a Bíblia diz que ela faz isso por muitos dias. Ela vai provocando José, ela vai fazendo propostas a José, e José vai se esquivando de todas elas. A palavra de José é essa, irmãos, isso é bonito, porque José, ele está longe do seu pai, ele está longe da sua família, ele está longe da sua terra, mas ele não saiu da presença de Deus. Ele continua firme na presença de Deus. E quem tem a presença de Deus não tem lugar, irmão. Na escola ele sente a presença de Deus, em casa ele sente a presença de Deus, no trabalho ele sente a presença de Deus, no carro ele sente a presença de Deus. Aonde ele passa, a presença de Deus está com ele. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, então, aproveitando-se de um dia que eles estão sozinhos, ela dispensa os funcionários, Potifar não está ali, e ela mais uma vez vai tentar seduzir José. E a Bíblia diz que José olha para ela e diz: longe de mim, porque o meu Senhor entregou tudo na casa, ou da casa, nas minhas mãos. Longe de mim desagradar o meu Senhor Potifar, e o meu Senhor que está no céu. Eu não vou me deitar com você. E a Bíblia diz que a mulher tentou agarrá-lo, e ele então foge. Mas quando José foge, a Bíblia diz que ela segura a túnica, ela segura a capa na sua mão. E quando Potifar retorna, ela mostra a capa para Potifar e calunia José. Ela inventa uma mentira sobre José. Ela diz que José tentou forçá-la. Ela acusa José de assédio sexual. E a Bíblia diz então que Potifar lança ele na prisão. Quando José é lançado na prisão, eu quero que você tente entender isso comigo, porque até aqui a Bíblia não dá noção de tempo. Aqui José está vivendo um cenário difícil, mas enquanto José está agora na prisão, o pai dele continua em Canaã. Jacó continua em Canaã com uma dor incurável, com um problema difícil, um trauma terrível, que é a perda do seu filho, é a
perda do seu filho amado, do seu filho querido. José está na prisão, e que momento difícil. Aquela pessoa que tenta fazer as coisas corretas, mas tudo está dando errado. Ele tenta fazer o que é certo, mas mesmo fazendo o que é certo, as coisas se voltam contra José, e a Bíblia diz que ele vai parar na prisão. Estando José na prisão, a Bíblia diz que o copeiro e o padeiro de Faraó pecam contra o Faraó, e eles são entregues ao carcereiro na prisão. A Bíblia diz que quando José está na prisão, o carcereiro percebe que Deus é com ele, e entrega para José o carcereiro e o copeiro para ficarem sobre os seus cuidados, assim como os demais presos. E a Bíblia diz que um certo dia, José percebe que o padeiro e o copeiro estão ansiosos, estão angustiados, estão preocupados com alguma coisa, e José pergunta o que eles têm, e eles dizem: nós sonhamos. E o copeiro diz: eu tive um sonho. O padeiro disse: eu também tive um sonho. E José diz: então conta o sonho, não é Deus que revela sonhos? E o copeiro contou: eu vi 3 sarmentos de vide, e nesses sarmentos de vide haviam cachos de uva, e na minha mão estava o copo de Faraó, e eu vi aquelas uvas sendo espremidas e caindo dentro do copo de Faraó. José olhou para ele e disse: esses 3 sarmentos de vide que você viu são 3 dias. Daqui 3 dias Faraó vai levantar a tua cabeça e vai te colocar de novo na posição que você perdeu. A Bíblia diz que o padeiro, quando viu a interpretação do sonho, ele gostou do que José falou para o copeiro, e ele pensou: vai falar uma palavra boa para mim também. E ele disse: eu também tive um sonho, José, e o meu sonho, eu vi 3 cestos de pães, e dentro deste cesto estavam os pães de Faraó, mas vinham as aves do céu e comeram todo esse pão que estava nesse cesto. E José olhou para ele e disse: esses 3 cestos também são 3 dias. Daqui 3 dias Faraó vai levantar a tua cabeça e vai te enforcar. Daqui 3 dias você vai morrer. A Bíblia diz que passou o primeiro dia, passou o segundo dia, e no terceiro dia o copeiro voltou para a posição, e o padeiro foi executado por Faraó. Mas antes de sair da prisão, José, eu estou imaginando José animado, porque ele sabe que tem algo para acontecer de bom. Eu estou imaginando José, se fosse hoje, ele vendo o copeiro na expectativa de sair, e ele olha e diz assim, eu imagino José assim, se fosse hoje: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. O copeiro realmente é chamado, irmãos. E José olha para ele e diz assim: copeiro, lembra que eu sou inocente. Quando você sair daqui, lembra de encontrar com o faraó e dizer para ele que eu sou inocente. Fala para ele me tirar daqui. E o copeiro olhou para ele e falou: deixa comigo. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar lá vai ser falar com o faraó. E ele vai embora. E o José deve ter ficado lá na prisão. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Mas aí terminou aquele dia, o copeiro não voltou. Ele deve ter pensado: não, ele foi fazer festa com a família e comemorar que ele está livre, mas amanhã é certeza que ele tem. Mas no outro dia o copeiro não voltou. Passaram-se uma semana e o copeiro não voltou. Passaram-se um mês e o copeiro não voltou.
Passaram-se 1 ano e o copeiro não voltou. Passaram-se 2 anos, irmão, e o copeiro não voltou. Por quê? Porque a Bíblia diz no capítulo 40, versículo 23, que o copeiro esqueceu do José. Mas na verdade não foi o copeiro simplesmente que esqueceu do José. É que Deus está olhando para o José e está dizendo: se o copeiro te ajudar, ele vai falar que foi ele. E eu é quem vou fazer o que eu quero fazer na tua história. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano. José foi esquecido 2 anos. Mas a Bíblia diz no capítulo 41 que ao final de 2 anos, agora quem sonha é o faraó. Faraó tem um sonho. E ele chama os intérpretes e ele conta o sonho. No meu sonho eu vi 7 vacas gordas. E depois das 7 vacas gordas eu vi 7 vacas magras. E as 7 vacas magras consumiram as vacas gordas. Porém as vacas magras não engordaram após consumirem as vacas gordas. E depois eu tive outro sonho. Eu vi 7 espigas boas. E depois das 7 espigas boas vieram 7 espigas ruins. E depois das 7 espigas, e depois as espigas ruins consumiram as espigas boas. Mas as espigas ruins não ficaram boas porque consumiram as boas. E a Bíblia diz que ninguém conseguiu interpretar o sonho. Ninguém conseguiu revelar o sonho a Faraó. Os dias estão passando. Faraó está ficando preocupado, está ficando nervoso, está ficando raivoso, porque os feiticeiros, os magos, os adivinhos não conseguem interpretar o sonho. A impressão que o texto dá é que no auge da fúria de Faraó, o copeiro acorda. Ele está servindo o faraó e talvez ele vê a cena, e quando ele vê a fúria de Faraó, ele toma a palavra e diz: Faraó, agora eu me lembro do meu pecado. Que pecado? Quando eu estava na prisão, tem um homem lá, o nome dele é José. Ele interpretou o sonho que eu tive, interpretou o sonho do padeiro, e do jeito que ele interpretou, aconteceu exatamente da forma como ele falou. José está na prisão e ele não sabe o que está acontecendo, mas lá no céu Deus está dizendo: chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Aleluia, aleluia. Alguém desce na prisão. Parece que eu estou vendo alguém descendo para conversar com o carcereiro. José está ao longe e alguém está conversando com o carcereiro, e o carcereiro está olhando para José, e de repente ele se aproxima de José e diz: José, você precisa fazer a barba. José, você precisa trocar de roupa e colocar um outro tipo de roupa. Ele falou: o que aconteceu? Faraó quer falar contigo. Você hoje vai comparecer na presença de Faraó. Foi a hora e o tempo que Deus determinou. Deus tem um plano, e o plano de Deus não erra. O plano de Deus não vem em data errada. O plano de Deus não se frustra. O plano de Deus não encontra a pessoa errada. No plano de Deus ninguém toma o lugar de outro. Cada um tem a sua hora, cada um tem o seu momento. E José então é feito a barba, trocam a roupa dele, e José vai em direção a Faraó. Faraó recebe e conta para ele o sonho. E José interpreta dizendo: o sonho é um só, Faraó. São 2, mas o significado é só um. Virão 7 anos de bonança sobre o Egito. Mas depois dos 7 anos de bonança virão 7 anos de crise. Quer um conselho? Coloque alguém para administrar o Egito e guardar a 5ª parte. Porque depois desses 7 anos de bonança virão 7 anos de crise, e os 7 anos de crise vão consumir os anos bons, e ninguém se lembrará dele. Coloque alguém para liderar o Egito. Faraó olha para um lado, olha para outro, e olha para José, e diz: não há ninguém em quem haja o Espírito de Deus como na tua vida. Aleluia,
Aleluia, José está com 30 anos, e eu quero que você pense comigo, 30 anos, se ele saiu com 17, faz 13 anos que ele não vê o pai, 13 anos que Jacó tem uma dor terrível em Canaã, ou melhor, 17 ou 13 anos que Jacó está vivendo um problema de uma dor e um trauma que não cura jamais. Enquanto Jacó está sofrendo em Canaã, José está sendo nomeado governador do Egito. A Bíblia diz que Faraó olha para ele e diz o seguinte: eu sou Faraó, mas a partir de hoje quem governa o Egito é você. A Bíblia diz que ele tira o anel do dedo e coloca no dedo de José. Sobe no primeiro carro, José sobe no segundo carro, Faraó vai até o Egito todo, coloca José ao seu lado e diz: eu sou Faraó, mas a partir de hoje, José é o governador do Egito. Deus tem um plano, irmão, e o plano de Deus não frustra, o plano de Deus não falha a data, o plano de Deus não chega atrasado e nem antes, chega na hora certa. Deus tem um plano e Ele vai concretizar o plano dEle, aleluia. A Bíblia diz então que José começa a governar, tudo que arrecada ele guarda a quinta parte. Passam 7 anos de bonança, e a Bíblia diz que começa um tempo de crise. O capítulo 43, a Bíblia diz que a fome na terra era gravíssima. Já se passaram 20 anos que José está fora da casa do seu pai, longe da sua família. Ele está governando o Egito, e ele está vendendo, ele está negociando, sem que José saiba ou espere. A Bíblia diz que Jacó chama os seus filhos e manda que eles vão ao Egito para comprar comida, e eles vão em direção ao Egito. José vai viver uma surpresa extremamente impactante. José está vendendo no Egito, José está negociando no Egito, José está fazendo todas as negociações. O Egito é poderoso e a fila de pessoas vem vindo, e quando ele olha para a fila, a Bíblia diz que os 10 irmãos de José estão na fila para comprar alimento. A Bíblia diz que eles se aproximam de José, eles vêm vindo. Isso aqui é interessante, irmão, porque a Bíblia diz que José conheceu eles, mas eles não conheceram José. Espera aí, pastor, o que aconteceu? Os irmãos de José, sabe aquele tipo de gente que não cresce? Sabe aquele tipo de gente que não melhora nunca? Sabe aquele tipo de gente que entra ano e sai ano, e a pessoa continua do mesmo jeito? São os irmãos de José. Eu estou imaginando ele olhando e vendo os irmãos e dizendo: olha lá, o Rubem, do mesmo jeito. Olha o Judá, mesma coisa. Olha o Simeão e o Levi, olha lá, ó. Mesma coisa, 20 anos depois, e eles continuam o mesmo. E a Bíblia diz que os seus irmãos não conheceram ele. Por que que não conheceram ele? Porque José cresceu, irmão. José melhorou. José já é um homem adulto, ele é um homem equilibrado, ele é um homem inteligente. Se o José não tiver, porque tem gente que não cresce nunca, irmão. Já percebeu? Lembra aquele irmão que só vivia desanimado? Lembro. Como é que ele está hoje? Do mesmo jeito. Só vive desanimado. Rapaz, mas não melhorou. E aquele irmão lá que gostava de fazer uma fofoca? Como é que ela está? Piorou, agora é online. Não mudou nada, não cresceu. Tem gente que vem para o culto, irmão, e não cresce. E todas as vezes que nós entramos aqui dentro é porque Deus quer que a gente cresça. Ele quer que você melhore. Tem filho rebelde, dando trabalho para o pai e para a mãe, levantando a voz para o pai e para a mãe. Você tem que crescer, você tem que melhorar como jovem, você tem que melhorar como crente. A Alma Demp não é desfile e nem passatempo, é lugar de Deus tratar com a tua vida, para você voltar melhor para casa. Tem gente que não cresce, tem gente que não melhora. José, irmão, ele cresceu, ele está centrado. Os irmãos dele, se o José não tivesse crescido, quando os irmãos dele chegassem perto, ele já ia cantar: quem me viu na prova, agora vai me ver na bênção. Eu não quero nem saber. Mas ele cresceu, ele olhou: não, vou ficar calado. E a Bíblia diz que ele tratou os seus irmãos de forma áspera. Vocês são espiões.
Vocês vieram espiar a terra. E eles disseram: não, nós viemos apenas para comprar comida. O nosso pai é um homem de Canaã, e ele nos enviou aqui para comprar comida. Ele disse: mentira, vocês vieram porque vocês querem conhecer a terra para levar as coisas de nós. E a Bíblia diz que eles travaram uma discussão. José conversou com eles, perguntou: quem é o vosso pai? O nosso pai é Jacó, é um velho, mas ele é vivo ainda? Ele é vivo. E tem mais alguém na família? Nós temos. Irmão, isso aqui é doloroso, porque quando José está perguntando para eles, eles dizem que o Jacó está vivo ainda. Eles falam que tem o filho mais novo, Benjamim, que ficou lá. E aí ele diz assim: e tem um que já morreu. Você já pensou ele olhando na frente do José e dizendo: ele morreu? E José dizendo: para mim, para eles, eu estou morto. A Bíblia diz que com muita resistência ele vendeu a comida, mas primeiro ele falou o seguinte: eu vou prender todos vocês aqui, e eu vou liberar um para ir lá, levar a comida, e trazer o menino pequeno. Aí depois ele mudou de ideia e falou: não, eu temo a Deus, faz o seguinte, deixa um aqui. E ele segurou Simeão, e mandou os outros 9 para irem para Canaã. A Bíblia diz que eles saem do Egito, voltam para Canaã, e quando chegam em Canaã, o José, ou melhor o Jacó, está esperando. E quando ele vê descendo 9, ele fica angustiado. Cadê o Simeão? Falou: pai, o Simeão ficou preso. Nós fomos maltratados. O governador do Egito nos tratou de forma áspera. E tem um problema, pai. Para a gente conseguir voltar lá e comprar comida agora, ele falou que só solta o Simeão se a gente levar o Benjamim. José olhou, Jacó olhou e falou: não, eu não suporto perder 2 filhos. Eu não aguento. A Bíblia diz que a fome apertou ainda mais e chegou a hora de ir comprar comida. E na hora de comprar comida, Judá foi falar com Jacó e disse: pai, nós precisamos ir comprar comida, mas o combinado é de que a gente tenha que levar o Benjamim. Se a gente não levar o Benjamim, ele não vende comida para a gente. Jacó teimando e dizendo: não vou liberar. Eu já perdi José e eu não suporto perder. Isso é trauma, irmão, isso é trauma. Eu não suporto perder outro filho. Eu não suporto perder. E Judá toma a palavra e diz: pai, toma os meus filhos, fica com os meus filhos. Eu preciso levar, porque se eu não levar, a gente não vai trazer comida e vamos morrer de fome. E Jacó então autoriza eles a irem. Mas antes que eles saiam, a Bíblia diz que Jacó diz o seguinte: leve um presente para esse homem. E a Bíblia diz no capítulo de número 43 que ele mandou para esse homem bálsamo. A Bíblia diz que ele mandou para esse homem especiarias e terebinto. A Bíblia diz que ele mandou para esse homem mel. E a Bíblia diz que ele mandou para esse homem amêndoas. Aleluia. O Jacó, ele não conhece quem é o governador do Egito, mas pelo que os meninos falaram, ele tem alguma coisa na vida dele. Ele percebe, ele fala muito áspero, fala. Ele é muito duro com vocês, ele é muito duro, pai. Ele é muito maldoso. A gente acha que ele está articulando alguma coisa contra nós. E Jacó entende, esse cara, esse homem, ele tem algum trauma na vida dele. Ele tem alguma coisa que aconteceu na vida dele. É por isso que ele manda o bálsamo. Ele entende que esse homem tem algum problema ou passou por algum problema. E é por isso que ele manda mel. Ele entende que esse homem passou por algum tipo de trauma ou dificuldade. E ele manda as especiarias e o terebinto, que eram perfumes aromáticos. Ele entende que esse homem tem alguma coisa na sua história. E ele manda amêndoas para ele. Vocês já sabem disso, o bálsamo era um tipo de antibiótico para curar as feridas. O mel, que não era mel com uva, ou melhor, mel de abelha, era mel com uva e tâmaras. Eles espremiam a uva e a tâmara e extraíam mel. E esse mel, ele era usado como cicatrizante de feridas. E as especiarias junto com o terebinto eram plantas aromáticas.
E as amêndoas, todo mundo já sabe, era o primeiro fruto que dava quando começava a colheita. Jacó não conhecia José, ele não sabia quem era aquele homem, mas quando ele manda o bálsamo, quando ele manda o mel, quando ele manda a especiaria, quando ele manda as amêndoas, ele está mandando uma mensagem para aquele homem. Ele está dizendo: eu não te conheço, mas você tem feridas. Eu não te conheço, mas chegou a hora de cicatrizar essas feridas. Eu não te conheço, mas apesar das crises e feridas que você passou, o teu cheiro e o teu perfume se exala por toda a terra. Eu não te conheço, mas eu estou mandando amêndoa para dizer que Deus é fiel naquilo que Ele te falou, e Ele vai cumprir. Aleluia. Os irmãos saem de Canaã e eles vão até o Egito. E quando eles chegam no Egito levando Benjamim, a Bíblia diz que um servo de José os recebe. E a Bíblia diz que Benjamim vem, eles vão almoçar juntos. E a Bíblia diz que quando eles veem José, ou quando José vem, irmãos, isso aqui é bonito, porque a Bíblia diz que quando José se aproxima dele, eles entregam um presente. Eu acho bonito porque eles poderiam ter se encurvado primeiro, mas não, eles entregaram o presente primeiro para se encurvar depois. Era como se Deus estivesse dizendo: primeiro eu te curo, depois eu cumpro a promessa. Primeiro eu cicatrizo a tua ferida, depois eu faço o que eu tenho que fazer na tua história. Aleluia. Essa aqui é uma noite de cura. Deus vai tratar com alguém aqui no âmago da sua alma. O trauma que você está carregando, e alguém dizendo que nunca mais você vai se livrar dele. Chegou a noite de Deus curar a ferida, cicatrizar, aleluia, e cumprir aquilo que Ele falou na tua história. A Bíblia nos diz que ele recebe o presente, e quando ele recebe o presente, a Bíblia diz assim: e os 11 se encurvaram diante de José. Cumpriu o sonho. Eles comem. Depois que comem, ele abastece eles de comida, mas ele usa uma estratégia e ele coloca o copo dele dentro da mochila do Benjamim. Eles vão embora levando comida, e no meio do caminho a guarda de José cercam eles e diz: vocês roubaram um copo, e nós queremos saber com quem está esse copo. E a Bíblia diz que eles então revistaram do Rúben até o Benjamim e acharam o copo na bolsa de Benjamim. Voltaram para o Egito, e olha isso aqui, irmão. A Bíblia diz que quando eles foram descobertos, ou quando Benjamim foi descoberto nessa trama que José articulou, a Bíblia diz que eles disseram: não, pode nos matar. Aí depois eles mudaram e falaram: não, podemos ser seus escravos. E a Bíblia diz que eles voltaram para o Egito. E quando voltaram para o Egito, José olhou para eles e disse: como vocês tiveram coragem de fazer isso? E eles disseram: nós não fizemos isso. E todos eles disseram: nós não fizemos isso. Mas faz o seguinte, seremos seus escravos. Aí ele disse: não, não precisa. Eu quero apenas o que roubou, o Benjamim. Eu quero só ele. Só ele, eu vou prender só ele, ele vai ser meu escravo, e vocês vão em paz para a casa do pai de vocês. A Bíblia diz que o Judá foi o mesmo que teve a ideia de vender. O Judá, ele volta e diz: eu posso falar contigo, senhor Zafenate Paneia? Ele diz: pode. E a Bíblia diz que ele chegou perto dele e disse o seguinte: meu pai tem uma dor terrível, porque há 22 anos atrás ele perdeu um filho, e até hoje ele chora por causa da perda desse filho. E se hoje esse rapaz Benjamim ficar por aqui, quando meu pai receber a notícia, ele não aguenta e ele vai morrer. Ele não vai aguentar, ele não vai suportar, ele não vai conseguir. Aí Judá implora para ele e diz: por favor, deixa eu no lugar dele. Coloca eu no lugar dele, eu te sirvo. Mas por favor, não faz isso com meu pai. Na verdade, o que Judá tem é a consciência pesada, porque lá atrás ele vendeu José, e agora ele quer tentar se redimir. Por favor, libera o Benjamim, porque o meu pai não vai aguentar. O meu pai vai morrer. A Bíblia diz que quando ele fala isso, José começa a chorar.
Ele começa a chorar, mas ele começa a chorar tão alto, que a Bíblia diz que todos começam a escutar José chorando, e ele manda todo mundo sair. Saem todos e ficam só ele e seus irmãos. Eles estão sem entender nada, e José para, olha para eles e diz: eu sou José. Aleluia. Na verdade vocês articularam a minha morte, mas Deus reverteu a morte na minha vida. Na verdade vocês articularam destruir a minha história. Aí ele diz assim: mas foi Deus quem me mandou para cá. Ele estava dizendo: Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um plano, e ninguém frustra o plano de Deus. A Bíblia diz que quando ele fala que ele é José, os irmãos dele ficam embasbacados, de boca aberta. Ele toma a palavra e diz assim: fala do meu pai para mim. O meu pai é vivo. O meu pai é vivo. E ele diz: é vivo, papai é vivo. Aleluia. Aleluia. José, você vai lá falar com ele. Ele diz: não, eu vou falar com ele, mas eu não vou lá não. Mas quem vai? Ele fala: vocês. Pega cada um carro. José poderia, irmão, montar no carro e ir para Canaã. Ele era governador, a Bíblia diz que ele tinha carros. Mas ele olha para os seus irmãos e diz: não, peguem vocês cada um carro e voltem para Canaã, e digam para o papai que eu estou vivo. Ô José, mas você não vai com a gente não? Ele diz: não. Por que não? Porque quem leva a notícia da morte é o mesmo que depois tem que levar a notícia que eu estou vivo. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Aleluia, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo que quem declarou a morte da tua família vai ser o mesmo que vai testemunhar a vitória dela. Eu profetizo que quem declarou a falência do teu ministério vai ver Deus te usando de forma poderosa. Deus tem um plano e Ele vai cumprir. Quem crê nessa palavra adora. Aleluia. Essa noite é noite de vida. É noite de mudança de história. Aleluia. É noite de mudança de história. A Bíblia diz que José ficou no Egito e os seus irmãos, os 11 voltaram para Canaã. Parece que eu estou vendo Jacó olhando ao longe, esperando. E de repente ele vê carros vindo, carros chegando, e ele diz: aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Mas quando os carros param, desce Rúben, desce Judá, desce Simeão, desce Levi, desce Naftali, desce Zebulon, desce Azer, desce Benjamim. Vai todo mundo descendo, e ele olha e diz: peraí, parece que está tudo bem, parece que está tudo bem. E eles vão descendo as sacas de comida, sacas de alimento descendo, e de repente os filhos chegam perto do pai e diz: papai, nós temos uma novidade para te contar. O que foi que aconteceu? Sabe aquele homem áspero do Egito que o Senhor mandou presente para ele? Sabe aquele homem que está lá no Egito e que nos recebeu lá? Sim, o que tem? Diga rápido. É José, o teu filho. Ele está vivo. Ele está vivo. A Bíblia diz que o Jacó, ele pasmou e ficou parado, desmaiado, sem saber o que falar. E os irmãos chegam perto dele, os filhos chegam perto e dizem: pai, o José está vivo. O José está vivo. Aí ele pergunta: é vivo meu filho José? É vivo, papai. Ele diz: então com alegria eu descerei à sepultura agora, porque Deus cumpriu o desejo da minha alma, que era de encontrar o meu filho, de rever o meu filho. A Bíblia diz que ele então se organizou e se preparou. Naquele dia eles se prepararam para sair do Egito. Aquela noite deve ter sido longa para Jacó, mas a Bíblia diz que naquela noite Deus apareceu para Jacó e disse: Jacó,
não temas descer para o Egito. Chegou a hora de cumprir na tua vida a promessa que eu fiz para Abraão. Você vai para o Egito, mas no Egito eu vou levantar uma grande nação e vou cumprir aquilo que eu falei. No outro dia, Jacó sai com a sua caravana em direção ao Egito. Quando ele vem se aproximando do Egito, José também sai do Egito com seu carro. E a Bíblia diz que os dois carros pararam ao longe um do outro. Jacó desceu do carro, José desceu do carro. E a Bíblia diz que eles vieram andando em direção ao outro 22 anos depois. Vieram andando vagarosamente um em direção ao outro. E a Bíblia diz que quando eles se encontraram, os dois se abraçaram. Se abraçaram e a Bíblia diz e choraram longamente. Choraram longamente. Aleluia, parece ser uma cena inacreditável para Jacó. Parece ser algo que é um sonho para Jacó. Ele abraça o seu filho longamente. E eu fico imaginando aqui o Jacó olhando no José e perguntando no ouvido dele, dizendo assim: filho, como foi que você sobreviveu? Como foi que você conseguiu sobreviver? Eu imagino José no ouvido de Jacó. Se fosse hoje ele ia cantar assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti e Deus cuidou de mim. Canta! Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti e Deus cuidou de mim. Você consegue pôr a mão no ombro de alguém e dizer assim: ó, fica tranquilo que Deus tem um plano e Ele vai cumprir. 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 A circunstância não vai impedir, porque o plano é dele. O inferno não vai impedir, porque o plano é dele. Quem não gosta de você não vai impedir, porque o plano é dele. Quem está dizendo que não vai acontecer também não vai atrapalhar, porque o plano é dele. Agora escuta o que eu vou te dizer aqui para eu fechar a mensagem. O plano de Deus não era simplesmente para José ser governador, pastor Flávio. O plano de Deus era maior. O plano de Deus, acredite, era para nós aqui nessa noite, irmão. 14 de novembro de 2021. Eu li para vocês Gênesis 37:14, dizendo que José foi mandado por Jacó para o campo, para ver como estavam os seus irmãos e para ver como estava o seu rebanho. Você acredita que nós estamos aqui hoje porque o Jacó mandou o José ir para o campo ver como estavam os irmãos e ver como estava o rebanho? Peraí, pastor, não entendi. Pensa comigo. Se Jacó não tivesse mandado José ir para o campo, os irmãos de José não tinham tramado contra ele. Se os irmãos de José não tivessem tramado contra ele, não tinham jogado ele dentro da cova. Se não tivessem jogado ele dentro da cova, não descobriria que na água não tinha cova, não tinha água. E se eles não descobrissem que na água não tinha água, não tirariam ele de lá para vender aos ismaelitas. Se ele não vende José aos ismaelitas, José não é levado para o Egito. Se José não é levado para o Egito, Potifar não compra ele. Se Potifar não compra ele, Deus não abençoa Potifar. Se Deus não abençoa Potifar, a mulher de Potifar não coloca os olhos em José. Se ela não coloca os olhos em José, ela não calunia José. Se ela não calunia José, José não é lançado na prisão.
Se José não é lançado na prisão, o copeiro e o padeiro não chegam na época dele. Se eles não chegam na época que José está na prisão, ele não interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Se ele não interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, o copeiro não esquece ele, para lembrar só 2 anos depois, quando o faraó sonha. Se faraó não sonha, o copeiro não lembra de José. Se ele não lembra de José, faraó não manda chamar José. Se ele não manda chamar José, José não interpreta o sonho do faraó. E se ele não interpreta o sonho do faraó, ele não vira governador do Egito. Se ele não vira governador do Egito, ele não casa com a Zenate. Se ele não casa com a Zenate, não nasce Manassés e Efraim. Se não nasce Manassés e o Efraim, não nasce o Maquir. Se não nasce o Maquir, não nasce o Gileade. Se não nasce o Gileade, não nasce o Éfer. Se não nasce o Éfer, não nasce as filhas de Zelofeade. Aleluia! Não nasce, porque Zelofeade não nasce. Se as filhas de Zelofeade não nascem, a lei não é mudada por causa da herança. Se a lei não é mudada por causa da herança, lá na frente Ruth e Noemi não saem de Moabe para voltar para Belém. Se elas não voltam para Belém, Ruth não vai trabalhar no campo de Boaz. Se ela não trabalha no campo de Boaz, o Boaz não se apaixona por ela. Se Boaz não se apaixona por ela, ela não casa com Boaz. Se Ruth e Boaz não casa, não nasce Obed. Se Obed não nasce, não nasce Jessé. E se não nasce Jessé, não nasce Davi, rei de Israel. Deus tem um plano. Deus tem um plano. E Ele vai concretizar. Ele vai concretizar. A circunstância não vai impedir. Não vai impedir, porque o plano é dele. O plano é dele. Peraí, pastor, mas o plano então era para Davi? Não, ele vai além. Porque se o Davi não nasce e não reina, não nasce Salomão. Se não nasce Salomão, não nasce Roboão. Se não nasce Roboão, não nasce Abias. Se não nasce Abias, não nasce Asa. Se não nasce Asa, não nasce Josafá. Se não nasce Josafá, não nasce Jorão. Se não nasce Jorão, não nasce Uzias. Se não nasce Uzias, não nasce Jotão. Se não nasce Jotão, não nasce Acás. Não nasce Ezequias, não nasce Manassés, não nasce Amon, não nasce Josias, não nasce Jeconias, não nasce Salatiel, não nasce Zorobabel, não nasce Abiúde, não nasce Eliaquim, não nasce Azor, não nasce Sadoc, não nasce Aquim, não nasce Eliúde, não nasce Eleazar, não nasce Matã, não nasce Jacó, e não nasce José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Quem vai adorar? 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 Ele tem um plano. 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 Levanta a mão e glorifica. Pode adorar, pode adorar. Ele te trouxe aqui para dizer que o projeto está de pé, a promessa está de pé, o plano está de pé. Aleluia. O plano não era o governo do Egito. O plano não era o reino de Israel. O plano é para Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Peraí, pastor, mas o senhor disse que era até nós. Mas espera aí, pensa comigo. O José governou o Egito, irmão. O governo de José foi o Egito, e ele foi temporário. O governo de Davi foi em Israel, e ele foi temporário.
E o de Jesus, pastor, não. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João falou assim: eu, João, estava preso na ilha chamada Pátimos por amor aos irmãos e à palavra de Deus. E eu fui arrebatado no dia do Senhor, e ouvi uma voz de trombeta que falava comigo. E virei-me para ver quem era, e vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. A sua cabeça era branca como a lã, o seu rosto brilhava como o sol na força do meio-dia, os seus olhos eram como chama de fogo. Ele estava vestido de uma vestimenta branca e comprida, estava cingido de um cinturão de ouro, e os seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha. Aí João diz assim: e eu, quando o ouvi, caí como morto aos seus pés, mas ele colocou a sua mão direita sobre mim e me disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto, mas estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo para sempre. Peraí, pastor, mas o plano então ficou em Jesus? Não, o plano era para hoje, irmão, 14 de novembro de 2021. Peraí, pastor, não entendi, vou te explicar. Se Jesus não nasce, ele não tem que fugir para o Egito ou levado para o Egito. Se ele não é levado para o Egito, ele não tem oportunidade de crescer. E se ele não cresce, ele não é batizado por João Batista aos 30 anos do Jordão. Se ele não é batizado por João no Jordão, ele não inicia seu ministério. Se não inicia o ministério, não tem milagres e curas e maravilhas. E se não tem milagres e curas e maravilhas, não tem inveja. Se não tem inveja, ele não vai para a cruz. Se não vai para a cruz, ele não morre. Se ele não morre, ele não ressuscita ao terceiro dia. Se ele não ressuscita ao terceiro dia, ele não sobe ao céu. Se ele não sobe ao céu, o Espírito Santo não desce. Se o Espírito Santo não desce, a igreja, os 120 que estavam reunidos lá em Atos 2, não eram batizados com o Espírito Santo. Se eles não são batizados com o Espírito Santo, Pedro não prega cheio do Espírito Santo. Se Pedro não prega cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas não se entregam para Cristo. Se quase 3.000 almas não se entregam, a igreja não cresce. Se a igreja não cresce, ela não é perseguida. Se ela não é perseguida, ela não espalha. Se ela não espalha, ela não chega em Antioquia. Se ela não chega em Antioquia, ela não chega na Europa. Se ela não chega na Europa, ela não chega na América do Norte. Se ela não chega na América do Norte, ela não chega na América do Sul. Se ela não chega na América do Sul, ela não chega no Brasil. Se ela não chega no Brasil, ela não chega no estado de São Paulo. Se ela não chega no estado de São Paulo, não tem AD Perus, não tem Perus, mas ele chegou. Ele chegou, ele chegou. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Levanta a mão lá em cima e dá um brado de glória. Deus tem um plano e Ele vai cumprir. E você está pensando que o plano acaba aqui? Não. Não. Hoje nós estamos aqui, mas a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. Eu não sei se você ainda acredita no arrebatamento da igreja,
mas eu ainda prego e acredito que o arrebatamento da igreja vai acontecer. A qualquer momento a força da gravidade não vai nos deter, porque Deus tem um plano, e Ele vai concretizar o seu plano, e nós seremos arrancados da terra e estaremos para sempre com Ele. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Umademp Brasil, Congresso de Jovens da AD Perus.